Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pabline e nosso vídeo anterior nós falamos sobre o que é ciência. Agora nós vamos falar sobre os tipos de conhecimento. Eu contei para vocês, né, que ciência é um pouquinho diferente da técnica. Quando a gente pensa em técnica, a gente só quer saber como a gente faz algo. Já na ciência, a gente se importa também com os motivos. A gente quer saber como é feito, por que é feito, com o que é feito cada coisa. E aí a ciência foi evoluindo ao longo do tempo. Então, quando antigamente só importava lá para o homem pré-histórico que algo desse certo, hoje em dia a gente quer cada vez mais saber por quê. E tudo que a gente adquire de conhecimento, ele permanece com a possibilidade de ser mutável. Então, a gente pode ir evoluindo os nossos conhecimentos. Então, nós hoje em dia, e conhecimento é o quê? Conhecimento é poder. Então, hoje em dia, nós temos 4 tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico ou religioso e o conhecimento científico. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. O conhecimento empírico é o nosso famoso conhecimento popular, senso comum. Então, ele resulta principalmente da intuição, da experiência e do próprio senso comum. Ele não tem necessidade de ser comprovado cientificamente. Não interessa por quê, interessa que funciona. Basicamente, são as coisas que a gente escuta desde que nós somos pequenininhos. Então, ele representa a maior parte do conhecimento de um ser humano e ele é elaborado de forma instantânea, instintiva e adquirido por mera observação, tentativa e erro. É impreciso, às vezes pode ser incoerente e às vezes é difícil a gente reconhecer até onde ele é válido, porque ele não foi testado. Então, até onde aquilo dali que está nos contando é verdade? Então, ele é falível e inexato, porque ele é superficial. Ele é valorativo, porque é baseado em vivências, em experiências. Ele é reflexivo, porque ele é limitado pela experiência do sujeito que está falando sobre ele. O que funciona para você pode não funcionar para mim. Ele é assistemático, então ele não tem uma série de etapas. Às vezes, o que eu fizer aqui, se você fizer igual, não vai dar a mesma coisa. E ele é acrítico, porque ele não questiona o motivo. Exemplos: Coca-Cola com guaraná em pó para manter acordado. Resetar o sistema quando ele trava. Inclusive, é uma das minhas maiores tristezas. Quem aí é um pouquinho mais antiga, às vezes os pais de vocês vão saber, antigamente as coisas travavam, o celular travava, a gente fazia o quê? Arrancava a bateria. Esses celulares de hoje em dia não deixam nem a gente arrancar a bateria, gente. Aí o trem trava, a gente tem que ficar olhando para aquela tela travada. Bater na televisão, senão ela não liga, suco de maracujá para acalmar, babosa para queimadura, chá de alho para tosse, arroz no saleiro. Alguns desses conhecimentos de fato funcionam, outros não. Alguns são criados por causa do que as pessoas acreditavam, outros não. O conhecimento filosófico, que é o nosso segundo, ele surge a partir do questionamento e ele é um pouco mais abrangente, porque ele busca compreender uma realidade vista de forma total. Então, procura responder a grandes indagações do espírito humano. Então, o filósofo, ele é aquele que é amigo da sabedoria. E a filosofia é o esforço da razão de questionar problemas humanos e discernir o certo do errado. Então, a abordagem usada para obter um conhecimento filosófico é uma realidade racional. Ele parte, sim, de uma razão, de um processo dedutivo, é focado numa coerência lógica, só que não exige confirmação experimental. Não se preocupe em verificar se aquilo dali vai ser verdade ou não vai. Ele está buscando uma solução, mas que não precisa ser definitiva. A tarefa principal da filosofia é refletir. Então, é um conhecimento valorativo, porque é baseado nas vivências, é não verificável, é racional, é sistemático e é infalível, mas é exato. Exemplos: os fracos são mais resilientes? Os alimentos transgênicos são soluções ou são problemas?
O homem é um produto do meio ou o meio é produzido pelo homem? Vamos fazer a mais famosa de todos? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aí a gente parte para o conhecimento religioso ou conhecimento teológico. Esse talvez seja até um pouco mais difícil de explicar, porque eu não vou dar exemplo a respeito dele. Porque eu acho que os exemplos de conhecimento religioso às vezes podem ser muito polêmicos e não é isso que a gente está aqui para fazer. A gente quer só saber que ele existe e o que ele é. Então, o conhecimento religioso, ele preocupa-se com verdades absolutas que só a fé pode explicar. Eles são interpretados como mensagem ou manifestação divina, e o sagrado é explicado por si só. A gente não precisa provar aquilo, a gente só precisa o quê? Acreditar. Então, o conhecimento é explicado pela religião e os valores são incontestáveis. O conhecimento religioso depende da cultura de cada povo. Então, nós temos um conhecimento religioso aqui no Brasil, mesmo aqui no Brasil a gente tem mais de um. A gente tem um conhecimento. Sabia que o folclore é um tipo de conhecimento religioso? E depende, se a gente muda de país, a gente tem outro. Antigamente nós temos outro e por aí vai. Então está intimamente relacionado a uma divindade, que é um ser invisível ou uma entidade superior. E não é questionável. Inclusive por isso que eu nem vou dar exemplo. Então ele é valorativo, fundamentado em princípios sagrados, teorias. Ele é inspiracional, as verdades são reveladas pela divindade. Ele é infalível e exato. Ele é sistemático e não verificável. E por fim, para acabar, a gente tem o nosso conhecimento científico, que é o que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina. Então, o conhecimento científico ele é um conhecimento real, sistemático e próximo do exato. Ele tem que ser possível de verificação, possível de investigação. Ele tem que estar comprovado baseado em métodos que são estabelecidos rigorosamente e surge da necessidade de descobrir alguma explicação. Então, ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe. Ele é real e factual, lida com ocorrências e fatos. Ele é contingente. A veracidade ou falsidade ela é conhecida a partir de uma experimentação. Tem que ser testado. Ele tem que ser verificável. Não podem ser as afirmações que não podem ser testadas não são afirmações científicas. Ele é crítico, então ele se desenvolve a partir de um questionamento contínuo. Ele é sistemático, então ele tem uma ordem de etapas a serem seguidas. Ele é falível, porque ele não é definitivo. Lembram que eu já falei isso com vocês? Ele está em constante mudança. Então, o que a gente conhece hoje como verdade, amanhã alguém pode descobrir que a verdade é outra. E ele é aproximadamente exato, porque apesar da mudança e mudando, né? Pleonasmo aqui é mato, novas proposições ou técnicas, elas podem modificar a teoria, mas a teoria existente, ela foi provada até então. Então, resulta de uma investigação científica. E aí a gente precisa, para fazer um conhecimento científico, a gente utiliza um método, a gente sistematiza as etapas, a gente descreve os procedimentos, publica e compartilha para as outras pessoas saberem o que a gente descobriu e a gente verifica e aceita até que outra pessoa fale que a gente estava errada e prove, tá bom? Vamos supor, o que a gente precisa para traçar uma reta? A gente pode tanto traçar uma reta de uma forma bem arcaica, aqui agora, né, pegando, colocando e traçando na nossa mão, quanto a gente pode traçar uma reta de uma forma extremamente tecnológica. Então, a gente pode usar um lápis, a gente pode utilizar uma régua, a gente pode até utilizar um CAD. Só que, de fato, vamos pensar o que a gente precisa para traçar uma reta? O que é uma reta? É uma linha que liga dois pontos. Olha que loucura. Deu para entender o que é um conhecimento científico? Então tá bom, gente. Esse daí foram os nossos 4 tipos de conhecimento. Até a próxima aula que a gente vai falar sobre método científico. Tchauzinho!